Bom dia pessoal, tudo bem? Eu olhei aqui minha agenda, eu tenho 45 minutos de leitura. Eu vou ler Armas, Germes e Aço. Eu separei ele para me ler 3 capítulos na semana, segunda, quarta e sexta. Eu tô lendo 6 livros. Aí para não ficar esse acúmulo de livro para me ler em um dia só, aí eu vou separando no dia da semana. Aí hoje eu vou ler Armas, Germes e Aços aqui no Kindle. Hoje vai ser um dia bem cheio de estudos. Vai ter inglês, filosofia, sociologia. Li um artigo ali na estante, fiz meu devocional. Agora vamos aqui à leitura, fiz meu primeiro cafezinho. Como vocês sabem, eu não tenho muita fome de manhã, assim, quando acordo, então tomo meu café, faço algumas sessões de estudo e depois eu tomo meu café sólido. Então vamos lá e vencer o primeiro leão do dia, beleza? Tem uma parte aqui do livro que está falando sobre as bactérias, né? Que o nosso corpo, como forma de proteção, ele gera a febre. E muitas pessoas pensam que a febre é algo ruim. Só que não. As bactérias têm um tipo de proteína que é parecido com a da gente. Então elas conseguem sobreviver à nossa temperatura, que é ali para 35, 36 graus. Então nosso corpo, como forma de proteção, ele aumenta a temperatura, dando febre, fazendo fritar essas bactérias ruins do nosso corpo. Então, quando a febre é demais, por exemplo, 40, 41 para cima, pode acabar matando as nossas próprias bactérias boas. Então, a febre, de uma maneira geral, é algo bom. É uma forma de proteção do nosso corpo para as bactérias ruins. E quando você vê isso, cara, nada é por acaso. Nosso corpo é espetacular. O ser humano é espetacular. Tudo isso é explicado pela seleção natural. Nada é por acaso. Por exemplo, nós somos animais que não somos muito rápidos no reino animal como um todo. Mas nós somos uns dos mais resistentes. Por exemplo, lá antigamente, quando os caçadores-coletores iam capturar seu animal, eles tinham que correr muito atrás deles. Só que o animal é muito mais rápido que um caçador-coletor. Depois de um tempo, o animal fica sobreaquecido. Por causa do sol e o pelo dele que não deixa ele suar, ele fica sobreaquecido e ele vai ter que parar para descansar. É a hora que o caçador-coletor apega a ele. Por quê? Porque o ser humano pode correr muitos quilômetros. Você vê aí, os caras correm 42 quilômetros, tem gente que corre 100 quilômetros. Porque quando o nosso corpo sobreaquece, uma região lá do hipotálamo faz a gente suar, abaixando a temperatura. Quando a gente está com frio, uma região lá do hipotálamo faz a gente tremer, para aumentar a temperatura. Então nada é por acaso, sempre tem uma explicação pela seleção natural. São coisas simples, mas quando você sabe, velho, é muito incrível, porque muitas pessoas não sabem disso, mas você sabe agora. E é um conhecimento assim, tipo, não é um conhecimento tão útil, mas é um conhecimento que você sabe, tá ligado? Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas pensam que a febre é uma coisa ruim, mas agora você sabe que é uma coisa boa. Eu já aproveito, já me exponho à luz natural logo de manhã. Eu já coloco minhas coisas logo aqui, ó. Já estudo, pegando a luz natural, aonde vai regular meu ciclo circadiano. Eu gosto de estudar na claridade, ó. Que aí eu já pego a luz natural logo de manhã e durante a noite já vou dormir bem melhor, onde eu vou consolidar todas as memórias de hoje.
Pronto, acabei de tomar café. Um café nutritivo, proteína, gordura, carboidratos. Algumas pessoas me perguntam sobre técnicas de estudo, o que eu faço para me estudar, como eu estudo. E cara, antes de vocês ir para alguma técnica assim, mirabolante, eu quero te falar uma coisa que técnicas não resolvem muita coisa. Primeiro você tem que cuidar da sua fisiologia. Não adianta nada você ter uma técnica para estudar, sendo que você não dorme bem. Se não dormir bem, tu vai ter um retardo cognitivo, não vai fixar as memórias, não vai ter a motivação de estudar. Você não se alimenta bem, que vai te dar energia durante o dia. Você não se exercita. Então, estudar ou fazer qualquer outra coisa tem muitas variáveis do que só uma. E a técnica que eu utilizo é sentar a bunda na cadeira e estudar, cara. É isso, estudar é isso. Uma coisa que eu faço para reter o conteúdo é sempre estar revisando. É um estudo ativo e não passivo. Você ali ficar vendo vídeo aula ou só lendo ali. Tem que ter um estudo tem que ter um estudo ativo, copiar as coisas, responder. Eu mesmo utilizo o Anki, que é tipo um aplicativo de flashcards. Então estou sempre revisando as minhas coisas, minhas anotações, escrevo muito, escrevo no caderno, reviso, vou revisando, começo a explicar o assunto para mim mesmo ou para outras pessoas, ajuda bastante também. Começo a fazer perguntas sobre o assunto e eu mesmo responder essas perguntas. Então, estudativos e revisões vai fazer você fixar melhor aquela memória, porque você vai evocar ela e você vai utilizar. Então, o seu cérebro vai entender que você precisa desse conhecimento. Porque se você tem um input e não tem o output, não adianta nada. Você tem que adquirir o conhecimento para você e pegar esse conhecimento e fazer alguma coisa com ele. É que nem um cara que está aprendendo inglês e ele só aprende, mas não fala inglês, não conversa com ninguém em inglês, não escreve em inglês. Não adianta nada ele aprender inglês, porque se ele tiver só um input, não adianta nada, tem que ter o output, você tem que fazer. Então eu faço muito revisão ativa. Mas o mais importante mesmo é você gostar de estudar. Estudar é um estilo de vida. Claro que vai ter coisas que você não vai gostar, algumas matérias que você não gosta de estudar, mas você tem que gostar do ato de estudar. Você tem que ver os benefícios de estudar. Todo comportamento tem uma função e estudar não é diferente. Se você não vê uma função para você estudar, estudar vai ser difícil, vai ser cansativo, custoso e você não vai conseguir manter esse comportamento por um longo prazo, que é o mais importante. Então, se manter motivado não é você ficar feliz, eufórico, alegre o tempo todo. Que muitas pessoas pensam que motivação é isso. Motivação é um motivo para a ação. Você tem que ter um motivo para fazer alguma coisa. Então, pessoas motivadas, elas têm um limiar de percepção de esforço muito alto. Então, pega uma pessoa que gosta de jogar videogame. Ela passa horas jogando videogame e está tranquilo, porque ela gosta daquilo, ela tem motivação para fazer aquilo. Agora pega essas mesmas pessoas que gostam de jogar videogame e manda fazer qualquer coisa, sei lá, fazer um esporte que elas não gostam. Vai ser custoso, vai ser caro, porque ela não tem motivação. Então na neurociência não existe nada difícil, existe falta de motivação. Porque uma pessoa motivada tem um limiar de percepção de esforço alto, enquanto aquelas pessoas que não é motivada têm um limiar de percepção bem fraco. O limiar de percepção de esforço é o tempo que leva para você se sentir desconfortável. Por exemplo, uma pessoa que é motivada a estudar, ela precisa de 8 horas contínuas, de muito esforço para ela se sentir cansada. Uma pessoa que não gosta, 2 horas, 3 horas, ela já está ali se esforçando, já não está mais aguentando mais, porque o limiar de esforço dela é baixinho. Pode colocar isso na academia, em qualquer coisa. Então vamos lá para mais uma sessão de estudo. Let's go! Mais uma sessão de estudo concluída. Agora terminei de estudar português. Hoje eu tenho português, histórias e geografia. E uma das coisas do estudo ativo além de você revisar, é você fazer questões. Eu faço muita questão, estudo a teoria, entendo a teoria, depois eu faço a questão, eu vou fazer o Enem. Fico fazendo simulados, respondo provas antigas do Enem, questões antigas do Enem, sempre vou revisando. E sempre que eu erro uma questão, eu vejo aonde que eu errei e vou atrás desse erro para consertar ele. Porque não adianta nada você fazer a questão, errar a questão e passar para a próxima. Você tem que ir na questão que você errou e ver por que você errou. E a minha maior dificuldade sempre foi na escola,
sempre foi matemática e física, cara. E até agora está sendo matemática e física ainda, que eu tenho que estudar mais ainda. Então eu coloquei matemática e física, química, tudo no começo da semana, segunda, terça, que é o momento da semana que eu tô com mais energia. Então já coloco elas que eu tenho mais dificuldade para me estudar nos dias que eu tenho mais energia, que é no começo da semana. Agora sexta, sábado, já deixo as matérias que eu já tenho uma maior facilidade. Agora eu vou estudar mais um pouco. Depois eu vou dar uma revisada no meu caderninho de neurociência, que eu tenho vários cadernos de anotação de neurociência. Só que meu caderno já tá bem velhinho. Aí eu tô anotando ele, tudo que eu escrevi nele. Eu tô anotando ele na folha de ofício e colocando mais coisas. Aí eu tô desenhando, colocando anotações. Tô fazendo tipo uma revisão, realmente. Agora é 11h43. Eu já tive 3 horas de foco, que eu anoto. Um aplicativo aqui que é o TickTick, que eu utilizo ele para fazer to-do list, que é tarefazinhas que eu tenho que fazer no dia. Aí nele aqui também tem o Pomodoro. Aí sempre quando eu vou estudar eu coloco o Pomodoro ali. Quantidade de horas não é o suficiente para você determinar se você está estudando bem ou não, mas como é algo que demanda tempo e esforço, eu quero ver o tanto de tempo que eu estou investindo no estudo.